Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Novamente aqui com vocês, professor Luciano Valadares, para falar sobre gestão de operações, parte 2. Então, na parte um, a gente tratou muito sobre o processo de qualidade e a natureza das operações, e agora a gente continua falando aí sobre o processo operacional e a natureza do processo operacional. Bom, então a gente tem os tipos de operações de manufatura. Então, ó, a gente tem unidades de produção por encomenda. Então, elas são caracterizadas por curtos períodos de produção. Então, quando a gente tem alguma coisa por encomenda, a gente recebe a encomenda e aí está entregando para o nosso cliente. Então, a gente tem ali um curto período de produção. Mesmo que esse período seja mais longo, mas é uma produção que tem início e fim, não é contínua. Temos a fabricação repetitiva, então, que é a contínua. Então, a gente considerada a produção em massa, tendo em vista que envolve longos períodos de produção. Então, né, alguns autores vão, como Slack, aí ele vai estar dividindo esse negócio de produção contínua com produção em massa, tá? Mas aqui no nosso autor, ele, Landnecker, né? Eu estou baseando nele para essa aula, né? Ele traz aí que produção contínua é a produção em massa. E temos a fabricação por lotes. Então, fabricar por lotes envolve a mais variedade e menor volume, que na fabricação repetitiva, mas menos e mais volume, que é as unidades de produção por encomenda. Então, isso aqui ele está trabalhando um pouco é o seguinte: quando você tem muita variação do produto, né? Eu faço produto de várias maneiras, você não consegue fazer uma produção contínua dele. Você não consegue ir lá e vou fabricar repetidamente. Né? Quanto maior a minha variação, menor o meu volume produzido. Agora, se o meu produto não varia quase nada, é sempre o mesmo, muda-se isso totalmente. Daí o Ford ter conseguido fazer uma produção continuada do seu Ford T, por quê? Eram todos iguais, todos pretos. E aí tudo era igual, chave igual, tudo. Então acontecia muito de um levar o carro do outro embora porque era tudo igual, né? Você não sabia, mudava talvez a placa lá, mas enfim, a placa não faz parte do carro. Né? A placa é do governo, né? Que usa para poder nos identificar e cobrar nossos impostos. Já a manutenção de fábrica, que eu falei na outra aula que a gente ia falar, a gente tem aí então a primeira, né, que a gente trata, a manutenção preventiva. Que é isso? Consiste em inspeções e em outras atividades, tem como finalidade prevenir quebras de máquinas e evitar danos físicos às pessoas. Então, aquela manutenção preventiva é aquela manutenção que a máquina está lá, não apresenta nada, mas a gente vai lá e faz. Tipo a gente faz no nosso carro, de 10 em 10 mil quilômetros, ou de ano em ano, 12 em 12 meses. Você não andou tudo que você podia andar com o carro, mas você vai lá e faz uma preventiva, né? Troca óleo, tudo, ele não quebrou, mas você faz para garantir que ele continue funcionando bem. E aí tem a manutenção corretiva, que se a gente for falar do nosso carro, é aquela que a gente não quer, né? Inclui tanto grandes como pequenos reparos necessários para restaurar a boa condição de um equipamento ou instalação. Então, muitas vezes, quando a manutenção preventiva não é bem feita, o equipamento tende a quebrar. Pessoal, mas não é melhor deixar quebrar então, se eu vou gastar dinheiro com manutenção? Nem sempre. Ou melhor, quase nunca. Porque pensa o seguinte, eu posso estar no meio da produção e quebro o equipamento. Talvez o meu prejuízo vai ser muito maior do que eu programar uma manutenção preventiva. Falar, ó, nessa época aqui, eu sei que eu vou vender menos, então já me preparo, porque eu vou parar meu equipamento para fazer manutenção. E temos aí um contexto um pouco mais moderno, a manutenção preditiva. Prediz o tempo de vida útil dos componentes, das máquinas e equipamentos e as condições necessárias para que este tempo seja aproveitado. Então, aí ele vai trazer o seguinte, olha, eu poderia dizer que a manutenção preditiva é aquela que a gente faz no carro também. Quando o fabricante vem lá e fala assim, o óleo do seu motor, ele tem validade a partir do momento que ele entra no motor de 12 meses ou 10 mil quilômetros que ele ficar ali dentro. Ou seja, eu estou dando o tempo de vida útil para isso. Então, com esse tempo, você volta lá e faz. Então, às vezes, a gente faz de 10 em 10 mil,
baseado no que o fabricante nos falou de vida útil. Agora, pode acontecer, né, igual acontece normalmente, igual falou, olha, você vai chegar lá, trocar pastilha de freio, que não tem tempo de vida útil. Ela tem tempo de utilidade da pastilha. Você está lá com um carro, você tem 10 anos que tem um carro, mas não andou quase nada, você chega lá, aí pastilha de freio. Não, ela ainda aguenta rodar aí mais 10 mil quilômetros, porque você só rodou 5 mil. Então ela está nova ainda, não precisa trocar, porque ela não tem a perecibilidade dela é enorme, né? Não vai acabar amanhã. Então esse tipo de coisa pode acontecer e aí a preditividade da coisa. Mas eu queria falar de um outro assunto então, já que esses dois inícios aqui eram da parte 1, né, que eu falei que ia completar, falar sobre a força competitiva por meio da melhoria da produtividade. O padrão de vida de uma sociedade depende da sua produtividade. Eficiência em que os inputs são transformados em outputs. A força competitiva das organizações também depende de sua produtividade. Olha, eu vou dar um dado aqui. Me permitem se o erro se tiver, se for muito grosseiro aí, mas a última vez que eu ouvi falar de produtividade, né, o Brasil tinha, trabalhador brasileiro, né, empresa brasileira, uma produtividade 6 vezes menor que uma de um francês. Pensa comigo, na França se trabalha 6 horas por dia, só que eles produzem 6 mais do que a gente trabalhando 8. Então, tinha uma diferença, né, enorme aí nesse caso, que precisava ser observada. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em produtividade, quando ele fala ali, né, o padrão de vida da sociedade, porque quanto mais a sociedade produz, quer dizer que ela produz mais riqueza, mais rápido, né, com, às vezes, o mesmo equipamento, com o mesmo número de uma quantidade de matéria-prima. E isso eleva a riqueza do país, que ele passa a ser um país que atende bem a sua população e consegue exportar para outras populações ainda, que é o que a gente vê acontecendo aí com alguns países no mundo. Mas aí a gente tem alguns aspectos importantes para olhar sobre isso. Então a gente tem a importância de melhorar a produtividade. Por que é importante? Bom, a gente tem ali, para se manter competitiva, uma empresa deve melhorar dia após dia sua produtividade. A produtividade pode ser expressa da seguinte forma: produtividade é igual outputs, ou saídas, dividido pelas entradas. Então, sempre que esse número for maior que 0, tá bom. Maior que 1, né? Se der 1, né, tudo que entra sai. Agora, se der menos que 1, quer dizer que está entrando muita coisa e saindo muito pouco. E aí você está tendo prejuízo mesmo. A sua produtividade é negativa. Não negativa, né? Mas é ridícula. Bom, e aí a gente tem outro aspecto aí que é a reengenharia para a produtividade melhorada. Então, para Hammer e Champ, a reengenharia é definida como o repensar fundamental e o reprojetar radical dos processos da empresa. Para atingir melhorias dramáticas nas medições atuais e críticas de desempenho, como custo, qualidade, serviços e velocidade. Faltam aspas ali no final, né? Mas você vê, reengenharia significa parar o que está fazendo e começar do zero, fazer novo. E aí você fazer uma reengenharia. Tem empresas que estão tão viciada, aí entra um pouco daquela cultura que a gente falou, está tão viciada que ela não consegue fazer melhor. É aquela velha historinha do mexe com isso não, que isso sempre foi assim que a gente ouve por aí. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque é importante a gente entender que a gente tem que estar com uma outra cabeça. O mundo está mudando muito rápido. Tecnologia, cada dia ela está deixando uma outra tecnologia que era de ponta obsoleta. Né? Qualquer solavanco financeiro no mundo atinge o mundo como um todo, doenças atingem o mundo como um todo. Então a gente tem que estar antenado que a gente tem que se adaptar. Uma das grandes coisas que o ser humano consegue fazer é o poder de se adaptar. E tem gente que não quer se adaptar, e aí vai ficando para trás. A gente está vendo aí, né, uma série de manifestações, as empresas de transporte público, né, os coletivos, tirando os trocadores. Ah, mas coitado dos trocadores que vão ficar sem emprego. Mas
a gente for ver mundo afora, já não tem faz tempo, tá? Então isso é uma tendência que é chegar. E com o avanço da tecnologia, nem dinheiro precisa mais, o motorista não precisa parar para dar troco, né? Igual a gente vê mundo afora em alguns lugares. Então, a pessoa entra, passa o cartão e se transporta. Professor, mas e os coitados dos trocadores de ônibus? Aí é que entra aquela de adaptação. Muitas vezes a empresa pode ajudar, às vezes o próprio trabalhador pode buscar se capacitar cada vez mais, que é isso que vocês estão fazendo aqui, tendo uma aula comigo, se capacitar cada vez mais, para de repente ele virar um motorista do ônibus, ou virar um fiscal do ônibus, né? Porque tem funções que elas vão tender a desaparecer, mas outras aparecem no lugar porque vão se tornar necessárias. Então é hora que a gente tem que evoluir nesse quesito de adaptabilidade. Ou seja, a reengenharia está chegando, ela acontece todos os dias. Está chegando, não, já chegou, né? Bom, temos ainda aí, ó, melhorando os sistemas de informação. Então, a gente está falando de tecnologia agora, né? Tecnologia é informação. Então, ó, as empresas têm obtido grandes melhorias na produtividade pelo uso de computadores, de novos softwares e de conexões com fornecedores e clientes pela internet. Então, lembra do ônibus, né? Agora você tem um cartãozinho que você passa e usa. Então, você vê, toda essa tecnologia ela está evoluindo a passos largos. Eu estava pensando outro dia, né? A gente hoje vai chegando no aeroporto, você não precisa mais imprimir o cartão de embarque. No próprio celular, o QR Code, a pessoa identifica e vai. Por que não nos ônibus, né? Ah, não, todo mundo pode ter um cartão de ônibus. Como? Baixa o aplicativo, carrega do jeito que você quiser, chegou dentro do ônibus, ou desconta direto no seu cartão de crédito, na sua conta corrente. Ah, eu precisei, meu carro quebrou, mas eu preciso chegar no compromisso, tem um ônibus, vou pegar o ônibus. Hoje eu não poderia pegar, talvez, porque tem alguns lugares que não aceitam dinheiro. E eu não tenho cartão de ônibus. Mas aí com o celular eu chegaria lá com o QR Code e a leitura do ônibus leria e debitaria na minha conta. Então, são coisas que estão acontecendo cada vez mais. E aí a gente pensa, professor, o que vai acontecer com a empresa do cartão, que faz o cartão do ônibus? Se ela se adaptar, é ela que vai fazer as leituras com os QR Codes futuramente, né? Então a gente tem que evoluir e inovar sempre. Temos aí a análise operacional. Então, ó, melhorar a produtividade envolve análise do fluxo de trabalho, equipamentos, ferramentas, layout, condições de trabalho e serviços individuais. E ter que responder a perguntas como: as máquinas estão sendo usadas? Então, eu vou investir no equipamento, eu vou usar ele mesmo? É 100% do tempo? É o quê? 10% do tempo? É 2 horas por dia? Será que eu não posso alugar então? Um funcionário com ódio ali, mas pode operar uma ou mais máquinas, né? Aquela figura do especialista de função, que só faço aquilo, né? Já caiu por terra há muito tempo. Então a gente tem colaboradores que fazem mais de uma função, são multifuncionais dentro das empresas hoje e muitas vezes são multi-especialistas, né? Alimentadores ou injetores automáticos podem ser utilizados? Ou seja, isso aí quer dizer, eu posso estar mecanizando uma parte da operação, onde eu tinha uma pessoa lá fazendo um certo serviço, eu posso com uma coisa automática? Ferramentas elétricas podem substituir as manuais? Né? Então você pensa, eu gosto de olhar a indústria de celulose, né? Antigamente tinha lá o eucalipto, levava aquela tropa e aí todo mundo com machado. Aí depois alguém foi e inventou a motosserra. Foi lá, opa, tinha 300 pessoas, agora com 30 a gente derruba a floresta. De eucalipto, tá gente? Eucalipto. E agora, como é que tá? Não, agora a gente precisa de um cara só. Por quê? Porque a gente desenvolveu um trator que ele corta, já vem picotando tudo, já deixa a pilha prontinha. Evolução, gente. Tudo vai evoluindo e a gente tem que se adaptar. Instalações de aparelhos podem ser melhorados? Sempre, esse foi o exemplo que eu dei. Sempre podem ser melhorados. Sempre tem alguém querendo fazer melhor, né? O local de trabalho está organizado de forma adequada? 5S, né? Mais uma ferramenta de qualidade. Temos que organizar esse local de trabalho de forma que as coisas fiquem perto. E aí a gente trabalha falando um pouco do layout também, né? Que tudo esteja no seu devido lugar, para que aquele trabalho ele seja totalmente coordenado simplesmente porque o layout favorece. A sequência de movimentos de cada operador é eficaz? Tem a ver com o layout também. Então tem um filme aí, né? Fome de Poder, né? Que conta um pouco da história do McDonald's e fala muito disso aí, né? Quando eles começam lá a desenhar como é que vai funcionar a nossa operação.
né? Tem toda uma coordenação, como se fosse um balé, né? Onde o equipamento tem que ficar para que o funcionário possa se movimentar de forma objetiva e que a produção seja eficaz e eficiente. Bom, políticas e práticas de compra, importantíssimo em qualquer empresa, né? Um dos setores mais vigiados da empresa, porque é onde, né, você está emitindo certificados que você vai pagar alguém que está comprando algo. Então a compra constitui peça fundamental da gestão das operações para a maioria das empresas. Então a importância da compra, a qualidade do produto acabado depende da qualidade da matéria-prima utilizada. Então às vezes você quer comprar barato, mas compra uma matéria-prima tão ruim que não rende. Aí aquele coeficiente de produtividade fica negativo, lembra que eu coloquei lá? Output dividido por input fica negativo porque é muito ruim. Temos as políticas de compra e lucratividade. Então aí são algumas coisas que a empresa tem que decidir. Eu vou fazer ou vou comprar? O que é mais barato? O que é melhor de fazer? Se eu decidir fazer, eu posso fazer para mim e vender uma parte da produção para outra? Posso gerar um novo negócio? Depende da empresa que você trabalha. Eu vou terceirizar mão de obra? Terceirizar às vezes até equipamento, né, que você aluga equipamento? Terceirizar uma parte da produção? Não sei, depende da sua empresa. Compras na internet? Será que a gente vai fazer todas as compras na internet ou tem que ir até lá para ver o material que a gente está comprando? Diversificação das fontes de suprimento. Será que eu vou ter um fornecedor ou vários fornecedores? Isso tudo vai depender da sua política dentro da sua empresa. Relacionamento com fornecedores. Aí passa pela escolha dos fornecedores, não é qualquer fornecedor que é bom para a empresa, tá? Assim como também não é qualquer pessoa que serve para ser seu cliente. Pense nisso, tá? O cliente tem sempre razão. Mas nem todo mundo eu quero que seja meu cliente. É diferente. Estabelecimento do bom relacionamento com fornecedores. Poxa, professor, mas eu estou pagando já. Que relacionamento melhor que isso com o cara? Lembre-se que amanhã você pode precisar de crédito junto a esse fornecedor. Eu tenho um relacionamento bom com ele, né? A gente se conhece, é bacana. Pô, quando eu preciso de um socorro, o cara me dá. Mas quando ele precisa de um socorro, eu dou também. Poxa, vai vencer uma duplicata aqui. Pô, você pode adiantar. Adianto, toma aí, né? Uma mão lava a outra. É tão bom ter bom relacionamento com o fornecedor que ele chega ao ponto de virar o quê? Parceiros, né? E aí a gente entra no desenvolvimento de alianças estratégicas. E aí eu tenho aquele fornecedor que ele não é um mero fornecedor, ele é um parceiro que eu tenho. Ele quer que toda a cadeia do negócio dê lucro para ele dar também. Então isso aí, todo mundo quer ganhar. Então quando todo mundo quer ganhar, nós fazemos parte do mesmo time. E aí são as alianças estratégicas que a gente pode fazer na nossa empresa. E aí a gente chega na gestão de estoque e operações para estar finalizando essa nossa videoaula. Então, quanto maior o investimento em estoque, mais necessária é a gestão de estoque adequada. Por quê, né? Se eu coloco muita grana no estoque, eu tenho que ter certeza no que eu estou investindo para não ter prejuízo. E quando você coloca o produto em estoque, você já gastou e não ganhou nada e ele está depreciando, ele está pagando aluguel, ele está fazendo uma série de coisas que você está pagando enquanto não chega na mão do cliente. Então, e a gente tem os objetivos, então, da gestão de estoque. Ter os bens certos, na quantidade, hora e lugar certo. Então, a gente só faz estoque se a gente tiver com muito medo e falar assim, tem que chegar na hora certa, senão a gente faz just in time. Né? Meu fornecedor sempre me entrega. Mas quando eu não tenho um fornecedor nesse nível, eu tenho que fazer meu estoque justamente para ter os bens que eu quero, na quantidade que eu preciso, na hora em que eu quiser e no lugar que for apropriado. E aí tem os controles de custos de estoque. E aí eu trouxe só alguns também, porque não dá para trazer todos, existem várias formas, depende da empresa. Mas a gente tem o lote econômico de compra, né, para fazer o estoque, eu tenho que comprar de quanto em quanto para que seja benéfico. Temos a análise ABC do estoque, né, como é que está dividido em valor o meu estoque. E o sistema de estoque just in time. Eu concordo com vocês, eu não entendi muito bem quando eu li isso aí, né, mas eu deixei por causa do autor. Mas geralmente o just in time ele evita justamente a formação de estoque, pelo menos na linha de produção.
Então talvez seria um sistema de estoque no fornecedor, que ele me entrega na hora correta, né? Mas eu deixei aí, né, de propósito, até porque gera uma dubiedade que fica legal da gente dar uma pesquisada. Possivelmente, quem sabe isso não vire até uma nova aula. E temos o sistema de registro de estoque. E aí você tem o sistema de contagem física de estoque, ou seja, inventário, aquele que você fecha a loja, né, às vezes 24 horas, às vezes passa a madrugada toda contando para saber o que realmente tem. Contagem de ciclos, né? Então, de tantos em tanto tempo eu posso realizar uma contagem dessa. E os sistemas de controle de estoque, que muitas vezes fazem inventário automático. Toda vez que passa na gôndola do supermercado, por exemplo, lê o código de barra da baixa no estoque, então eu faço um inventário rotativo que está sempre operando para eu saber o que tem no meu estoque. Gente, longe de querer esgotar a gestão de operações, que é enorme, tá? Isso é disciplinas para 2, 3 períodos, né? Mas aqui foi um breve release sobre gestão de operações. Eu espero que você tenha gostado, realmente. Espero que possa ter te ajudado aí nas suas buscas. E deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento por estar comigo aí. E não deixem de dar um like aí, né, gente? Faz parte, dá aquela curtida, deixa o seu comentário. Se inscreva no canal também, que é importante, para a gente poder estar futuramente fazendo algumas lives aí via YouTube. E espero você no nosso próximo tópico aí, dentro desse universo chamado administração de empresas. Fica aqui o meu abraço e até mais. Tchau, tchau.